Se você já fracassou ou sentiu que fracassou, se você se sente cansado, é porque você já tentou algo. E há poder e há aprendizado nisso também. Essa frase me faz lembrar de um filme, Comer, Rezar e Amar. É um filme de 2010. Com certeza muitos de vocês já podem ter assistido, talvez alguns ainda não, e eu já alerto desde já que vou dar spoiler. Se você quiser assistir o filme primeiro antes de assistir este vídeo, mas se você não se importa, não me importo de assistir o filme depois, então tá tudo certo, mas saiba que eu vou dar spoiler. No filme, a personagem, que é interpretada por Julia Roberts, ela passa por uma crise existencial. E aí, inclusive, vou dar spoiler do final, tá? O que vier aqui, eu vou falar. Então, mais uma vez, já quero deixar isso bem claro. E ela passa por essa crise existencial, ela tá num casamento em que ela não se encontra mais, em que ela não se vê mais ali, numa casa em que ela não se vê mais ali. E a vida dela, digamos que começaria a desmoronar. Mas é um desmoronar, é um se perder, digamos que para ela se encontrar. Ela então, naquele momento, ela não está mais feliz ali, ela não está mais conseguindo se sentir viva dentro daquela vida que ela tem. E ela escolhe seguir um caminho. Ela escolheu um caminho e falou: vou trilhar isso daqui. Depois de fazer uma oração e pedir a Deus para mostrar para ela o caminho, para dizer o que ela tinha que fazer e ela faria. E ela teve essa intuição, né, de fazer uma viagem, de tirar um ano para ela. E dentro desse um ano, ela planeja 3 lugares que ela vai estar. E aí ela conta, inclusive, para a amiga dela, as pessoas ao redor não apoiam, não entendem. A amiga fala: você está agindo como uma universitária e não entende, não consegue apoiá-la nesse momento em que ela resolve dar essa guinada, né? E ouvir a intuição dela, o coração dela e dar essa guinada na vida dela. Mas a amiga, por ser algo muito desconhecido, né? Acha que aquilo é loucura e tal. E aí ela fala, né? Ela fala com as palavras dela, mas ela fala que ela precisa fazer aquilo, que ela estava agindo como uma adolescente antes, quando ela entrava em um relacionamento e entrava em outro, acabava e já entrava em outro. Chegou um momento que ela já não sabia mais nem quem ela era, nem o que ela queria, e ela estava se sentindo totalmente vazia e era tentando se encaixar nos padrões de relacionamento que ela entrava. E no final parece que isso foi esvaziando ela e ela já não sabia mais nem quem era ela. E ela não tinha mais nem pulsação. E aí ela precisaria voltar àquilo. Aí a amiga, tá, me dê então bons motivos para esses lugares aí que você escolheu. E aí ela vai e explica, né, que por quê. Que aí primeiro ela escolhe a Itália, é onde ela passa um tempo comendo muito. Aí vem o termo do filme Comer, Rezar e Amar. E comendo muito, e ela faz amigos e se diverte, ela vive bem ali no plano terreno, digamos, sabe? Bem no momento assim mesmo de se dar prazer, sabe? De se permitir. E aí ela fala pra mim: você sabe o que você comeu no seu almoço ontem e tal? E ela dizendo que ela já não aguentava mais, tipo, tá comendo salada e contando as calorias, cada caloria, de cada peso que ela ia ganhar no dia. E que ela precisava se dar esse prazer, sabe? De simplesmente se permitir. E sem precisar, sabe? Se culpar e nem estar contando calorias. E por isso ela escolheu a Itália, para ir passar esse primeiro período. E aí a amiga acha aquilo, né, absurdo e tal, mas aí ok. E o tal, o outro lugar que você vai? Aí ela ia ela foi para um ashram, que ela tinha tido um breve relacionamento depois que ela terminou o casamento, e ela conheceu uma guru, e esse mundo da meditação, desse plano mais espiritual, quando conheceu esse homem e teve esse breve relacionamento com ele.
Aí ela falou, depois eu vou passar lá um período, tantos meses, no ashram da guru do fulano, que era o ex-relacionamento dela. E depois ela ia voltar para Bali. Ela ia para Bali, porque lá foi onde na verdade tudo começou. Lá tinha um curandeiro. Ela foi para Bali para cobrir, para fazer uma reportagem. Ela é escritora e ela foi fazer uma reportagem, uma entrevista. Ela foi conhecer essa parte, estava entrevistando algumas pessoas e falaram para ela desse curandeiro, Kituti, que era muito conhecido lá em Bali. E ela foi para Kituti. Kituti leu a mão dela e Kituti trouxe a profecia de tudo, disse que ia acontecer na vida dela. Ele falou, olha, tem 2 casamentos na sua vida, um curto e um longo. Ela falou, e em qual eu tô? Porque ela estava casada ainda na época, né? E nem se via na presunção de se separar. Aí ele falou assim, eu não sei. Aí ela, Aí ele continua lendo a mão dela, né? Aí ele fala, você vai perder tudo, mas não se preocupe. Dentro de tal prazo, você vai recuperar tudo de volta. E você vai voltar para Bali. E você vai me ensinar inglês e eu vou te ensinar tudo que eu sei. Aí ela ri assim, tipo, sai sem entender nada. Oxe, que eu disse, que é isso, eu tô no casamento, perder tudo. Ela impactou um pouco ela isso que ele falou, mas ela nem de longe podia imaginar que poucos meses depois a vida dela ia dar, estava prestes a dar essa reviravolta. E como que a vida, assim, é interessante da gente ver, né? Como que a vida também previne a gente, como que a vida também coloca pessoas, coloca situações também para nos dar suporte, sabe? De alguma forma. Tem que ter olhos para ver, tem que ter olhos de ver, né? Mas como que a vida também, sabe? Prepara a gente nas inúmeras fases que a gente passa enquanto nessa nossa jornada aqui em Gaia. Mas aí pronto, né? Aí ela volta e tudo, aí poucos tempos depois acontece tudo isso, a crise existencial, ela não se encontra mais ali no casamento e tal, tudo isso que eu falei. E aí então, enfim, ela parte. Ela entende, né, que ela precisava encontrar um sentido. E aí é interessante a gente trazer isso daqui agora. Ela podia continuar ali, numa vida infeliz, como ela mesmo menciona em alguns momentos do filme, com outras palavras, mas tipo, morrendo por dentro a cada dia, porque ela já não se via mais ali, ela já não tinha mais pulsação, como ela mesma dizia. Ou ela podia escolher um caminho que não necessariamente podia ser aquele. Podia talvez ser até um outro caminho. Ela se encontrar, talvez, dentro de alguma espiritualidade, dentro de uma aula de dança, dentro de aprender um instrumento, sabe? E talvez não ter precisado sair do casamento dela, talvez encontrando essa questão dentro dela em outras coisas, mas o fato é que para ela aconteceu assim. Para ela precisava ser assim. E ela ouviu o coração dela, ela ouviu a intuição dela. E ela entendeu que ela precisava, porque na verdade para ela foi uma viagem externa, mas que acabou conectando ela com o eu dela, com essa viagem interna. Foi como aconteceu para ela, tá? Então, mais uma vez é importante a gente frisar essa questão de os caminhos são infinitos, são inúmeras possibilidades, mas você precisa entender aquilo que ressoa para você. Ela ouviu o que ela precisava fazer naquele momento e ela simplesmente seguiu. Ela escolheu um caminho e foi. Aí entra uma questão importante. A gente nunca sabe aquele caminho que a gente escolhe no que vai dar. Nunca sabe. Se você já é casado, casada, você, quando escolheu aquela pessoa e aquela pessoa te escolheu, vocês só se escolheram, mas vocês não sabiam como que isso ia acabar. E aí cada história é história. Uns separam, outros vivem junto a vida inteira, outros são felizes no casamento, outros não, outros vão
se descobrir ali dentro da relação, mas aí depois não sabe que rumo que aquilo ali vai tomar, uns vão ter filhos, outros não, enfim, para cada um vai ser diferente, uma experiência única, certo? Se, por exemplo, quando você foi escolher um curso, por exemplo, para estudar algo, você só foi movido por um interesse, por algo que interessava você, por uma paixão que, sabe, você gostava de estudar aquilo, ou você entendia que de alguma forma algo te chamava ali, aquilo podia dar certo para você, e você simplesmente escolheu um curso, um estudo e fez, sem saber para onde aquilo ia te levar, o que aquilo ia trazer para você. Todos os dias, quando você acorda e você trilha ali as coisas que você precisa fazer, os locais que você precisa ir no dia, e você só sabe o que você precisa fazer e vai nos locais que você precisa estar, mas você não sabe exatamente o que aquele dia reserva para você. Então, tudo na vida é assim. Mas é importante a gente trazer esse nosso olhar, essa nossa visão para isso. A gente precisa escolher. As possibilidades são infinitas, mas a gente precisa escolher o nosso caminho, mesmo sem saber no que ele vai dar. E ela poderia ter ficado com medo. E é uma das coisas que a gente também, enquanto humanos, né, as emoções, às vezes, tomam conta se a gente deixar. E o medo do desconhecido, muitas vezes, é uma coisa que pode paralisar e fazer a gente, às vezes, procrastinar, se autossabotar, demorar também de fazer certas escolhas e tomar certas decisões, por medo do fracasso. Agora eu tô entendendo aquela frase lá que veio no início pra gente, por medo do fracasso, por medo ou porque você está se sentindo cansado, ou por medo de não dar certo, ou por medo por você sair da zona de conforto, você não saber exatamente no que aquilo ali vai dar. Mas é sempre importante agora a gente trazer essa mensagem, que a gente nunca sabe no que vai dar. A gente nunca sabe nem o que vai acontecer daqui a um segundo. A gente não sabe. Então a gente precisa dar essa abertura para a gente mesmo, para a vida, de se ouvir, de fazer, de estar naquilo que a gente sente de fazer e de estar. E acreditar, sabe? Aquele confiar em si, confiar na vida. Porque os resultados ninguém sabe aonde vai dar. A gente apenas escolhe aquilo que parece ressoar para nós no momento e segue, e vai e faz o nosso melhor ali. Depois os aprendizados que aquilo vai trazer pra gente, as alegrias que aquilo vai trazer pra gente e o rumo que aquilo ali vai dar na vida da gente, seja para a gente fazer aquilo ali até o final dos nossos dias, ou seja, para dar uma guinada, para nos impulsionar para outras coisas, a gente não sabe, sabe? Então é muito interessante a gente entender que a incerteza ela existe. A gente não pode se estagnar, paralisar nela por medos. Mas claro que aí entra uma questão que às vezes a gente precisa mesmo olhar para aquilo de uma forma mais profunda, de uma forma, às vezes, até mesmo em uma terapia, terapeuticamente falando, né? E para a gente poder olhar fundo para aquilo, para conseguir liberar certos traumas, certos medos, certas crenças limitantes, e tá tudo certo, cada um no seu tempo, do seu jeito. Mas o quanto que é importante, né, a gente começar a expandir esse nosso olhar para a vida e começar a nos lembrar, trazer para a nossa consciência isso, né? Que a gente realmente não tem como prever o resultado, não. Mas que a gente está aqui para viver, né? Então, bora viver. Vamos sentir aquilo que ressoa e ir fazendo aquilo que ressoa com o nosso caminho, mesmo sem saber aonde todo esse jogo, desse quebra-cabeça, no final, que desenho, não é? Que simbologia que isso vai formar, não é? Dessa nossa jornada aqui, da jornada de cada um. Então esse é um ponto muito interessante da gente observar.
E aí, então, eu já não lembro mais exatamente em que ponto do filme que eu tava, mas eu sei que primeiro ela vai para a Itália e passa essa fase, depois ela vai para esse ashram, lá ela descobre o sentido de Deus. No início é interessante também porque o filme ele conta toda a trajetória dela, do início, a dificuldade, os desafios que ela tinha para conseguir sentar 5 minutos para meditar. Parecia para ela uma tortura. E aí, de ver, né, todo o desenvolvimento dela durante aqueles meses, aquele período que ela teve naquele ashram. E no final, ela é escritora, né, e ela começa a escrever sobre aquela experiência e ela entende o verdadeiro sentido de Deus dentro dela, né, e que Deus está nela, assim como ela é e se experiencia através dela, assim como ela é. E essa parte do filme, assim, tem o filme, gente, é uma coisa assim muito maravilhosa. Se você já assistiu, você já sabe. Se você não assistiu e quiser assistir, assista porque vale muito. Ele tem uma conotação assim, ele tem umas frases que vai despertando coisas dentro da gente que estavam adormecidas, sabe? Ele é um filme mesmo assim de um despertar, sabe? E ele vai, e ele mexe profundamente em algumas emoções e faz a gente olhar para a vida de uma forma realmente diferente e com um olhar mais expandido. Aí depois de passar essa experiência na Itália, material, essa experiência mais espiritual no ashram, ela volta, ela vai para Bali para terminar esse ano dela lá em Bali e vai atrás de Kituchi. Aí no início Kituchi não a reconhece, porque ele fala, aí depois que ela mostra um desenho que ele deu para ela, ele fala, você voltou. Ela, eu voltei. E aí ele fala, nossa, você é diferente. Você antes parecia o cara envelhecida, porque ela tava já triste, né? Ela já tava já sem sentido, sem energia. Quando teve lá da primeira vez, ela não tava ainda na crise existencial, mas ela já tava já nessa fase, já meio perdida de si, digamos assim. E aí ele fala, agora você é jovem, bonita, e na verdade é interessante, porque fisicamente ela não mudou em nada, mas é como se ele visse a alma, né, a energia dela. E aí ela conta para ele que ela passou esse período na Itália, e depois ela passou um período no ashram, aí ele fala, agora uni os dois, que tudo de bom para isso. Ele fala assim para ela nem tanto o céu, nem tanto a terra, porque ela passou por um momento bem só se dando prazer, né, na Itália, comendo tudo que ela queria. Ela falou, eu só quero me libertar da culpa, e comia tudo que ela queria, e saía com os amigos, e se divertiu, vivendo essa parte bem terrena mesmo, que é importante, que faz parte. E depois também, aí só que aí depois ela foi para um outro extremo, ela ficou dentro de um ashram, só vivenciando ali coisas, o seu aspecto mesmo espiritual. E aí é quando ela vai para Bali e que tu te fala, agora uni os dois. Nem tanto céu, nem tanto terra. O equilíbrio é importante. Ele ainda desenha como se fosse assim uma cruz, sabe? Nem tanto céu, nem tanto terra. O equilíbrio, ele marca assim um meiozinho. Ele fala, o equilíbrio é importante para uma vida saudável. Aí ele fala, agora unir os dois. Aí pronto, eles começam. Aí eles fazem uma amizade muito bonita, que tu te vai falando para ela, né, como vivenciar isso. Então ele fala no início da manhã ela fazer a meditação que ela aprendeu com a guru dela no ashram. Depois aproveitar Bali. E depois no final da tarde voltar para lá, para onde ele atende, né? Que é um lugar assim aberto, cheio de verde, Bali, né, gente? Ai, um dia eu vou. Aí, cheio de verde, tudo. Aí ele fala, e no final da tarde, você voltar. E aí, eles tinham um momento deles lá, né? Em que ele ensinava as coisas para ela e tudo mais. Essa parte não mostra muito no filme, mas enfim. E aí, é nesse período também que ela vai e, pam, encontra
uma pessoa já nessa fase em que ela já passou por isso tudo, em que ela já estava se sentindo bem com ela mesma de novo, em que ela já estava se sentindo pertencente, sabe, a ela de novo. Eu ia falar se encontraram, mas isso não existe, né? Se encontrou nela mesma, né? Aí nessa fase ela conhece uma pessoa, né? Um homem lá em Bali, que é o que vai se tornar o marido dela. Que eu acredito que tenha sido, que seja esse o casamento longo, né? Dela, no caso. Porque esse filme é baseado em fatos reais. E parece que eles ficaram muitos anos juntos. Eu não sou muito de estar acompanhando, não. Eu gosto mais de ficar com o filme mesmo, com a história do filme, sabe? Mas eu tinha ouvido dizer, eu acho que depois de um tempo eles separaram, mas enfim, eles ficaram muitos anos juntos. E aí é interessante porque ele também, esse homem que ela encontra, ele tem medo. Ele tá numa fase que ele tá com medo do amor. Porque ele se sentiu muito ferido no relacionamento com a ex-esposa dele, e que eles tinham os filhos, e que a esposa saía, ele ficava com os filhos, depois os filhos cresceram, e a esposa acabou o casamento, e dava a entender que ele gostava muito dela e dessa vida em família, como se ele não quisesse o fim desse casamento. Então isso tinha ferido muito ele. E mesmo passado anos ali sozinho, ele é como se ainda tivesse aquela ferida aberta e os filhos já grandes, mostra a amizade, o filho vai visitar ele, a amizade deles é linda, assim, dele e do filho. Ela conhece, né, o filho dele também, que quando ele vai para Bali, o filho. E aí, só que ele tinha esse medo também. E ela também, Liz, ela tinha, que é a personagem do filme, né, interpretada por Julia Roberts, ela tinha também esse medo, ela estava também com esse medo, né, por mais que ela já tivesse nessa fase mais em si, mais tranquila, mais saudável consigo mesmo. Mas ela ainda tinha também esse medo de amar de novo, digamos assim, porque o medo dela era se perder de novo, se perder dela. E quando ela se viu novamente, né, tão intensa ali, aquela paixão, né, aquele amor, e ele já fazendo planos para eles poderem fazer uma vida que eles conseguissem passar um período em Bali, passar um período lá na cidade dela, que é onde ela tinha o trabalho dela, as coisas dela, mas que eles podiam fazer essa ponte, porque o trabalho dele também permitia isso, e eles podiam ficar se dividir entre esses dois lugares e fazer dar certo. Só que ela hesitou em algum momento e já tinha decidido que não ia dar certo e ela já estava voltando já, né, para a vida dela lá na outra cidade. Foi quando ela visita Kitut para poder se despedir dele. E aí pergunta para ela se ela tá feliz, se agora ela tá encontrada, se agora ela tá feliz, ela tá em paz com Deus. E ela vai falando sim, sim, sim. Aí ela fala se ela tá feliz no amor, com o seu novo namorado, que ele também conheceu, né? Que Tuti, ela levou ele, né? O namorado para que Tuti conhecer. E aí Kitut, inclusive, no dia que conheceu, falou para ele que ele tinha medo que ele coração estava ferido e ele tinha medo de amar de novo. Mas que aí é que eu quero chegar no ponto lá daquela frase de é porque você tentou algo. Aí ele fala: medo, você tem medo de amar de novo. Coração ainda ferido. Coração ainda não cicatrizou. Mas isso só significa que você tentou algo. E aí, como quem diz, né? Isso já é tudo. Porque a gente aqui não tem certeza de nada. Mais uma vez, né? Como eu falei lá antes, no meio do vídeo. Então, assim, aqui uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, uma hora a gente cai, uma hora a gente levanta. Uma hora a gente vai vivenciando tudo isso, né? E vai aprendendo com tudo. Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. E é assim. E aí que tu te vem e fala assim para ele, né? Ele fala:
Coração ferido só significa que você tentou algo. Ou seja, você não ficou com medo, você não ficou travado, você não ficou parado, você não deixou de amar, você não deixou você não deixou de fazer, você não deixou de tentar, né? Você não deixou de fazer algo, né? Independente, não é nem tentar, você não deixou de fazer algo, independente se no final aquilo deu certo com o resultado que você queria ou não. De qualquer forma, tudo acaba nos empoderando e nos trazendo aprendizados quando a gente sai da dor e vai para o aprendizado da coisa, da situação. E aí nessa hora fica aquela música, né, para tudo, e aquela frase mexe com ele, né? Coração ferido só significa que você tentou algo. Aí bate assim, a quietude bate assim na mão dele, né? E aí fala mais alguma coisa, sabe? E aí passa aquela música, assim, uma trilha sonora perfeita que tem no filme. E o filme, ele tem frases, assim, muito impactantes. E aí, voltando pra Liz, quando ele fala isso, aí Liz fala, não, eu terminei. E aí ela começa a chorar, porque ela ainda gostava dele, né? E aí ele fala, ai, que tu te fala, Liz. Aí ela fala, eu senti que eu tava perdendo o controle, que eu tava me perdendo de mim, estando naquela relação de novo. Ou seja, na verdade, para o namorado dela, a questão era o medo de ser ferido. Mas ele se abriu, ele estava disposto a tentar novamente, a fazer dar certo, da forma como fosse, novamente. Agora, né, numa nova situação com a nova pessoa, mas ele estava aberto para amar de novo. Liz, a questão dela foi outra. A questão dela era o medo dela se perder de novo, porque vem a paixão, vem o amor, vem as emoções, vem aquela coisa toda, né? E chegou um momento assim que ela estava com medo de acontecer o que tinha acontecido antes dela se perder dela de novo. E ela fala para Quietude, chorando, ela falou, eu terminei, eu fiquei com medo de me perder. E ela fala algo assim. Aí Quietude fala, Liz, se perder por amor também faz parte de viver uma vida equilibrada. Aí passa aquela música também, é como se acende, sabe? As luzes, uma luz dentro dela, sabe? E ela entende, sabe? Que viver implica a gente sentir, a gente ter emoções, a gente, sabe? A gente viver, a gente se permitir, independente de saber. E assim, e aí quando dá também, né, faz esse silêncio na hora do filme e como se ela fizesse ali um momento de reflexão, não é? É como todo um sentido, assim, também da gente perceber também, por exemplo, mesmo ela ali, a personagem Liz, ela já não era mais a mesma de quem ela era anos atrás. Ela já teve todo o aprendizado, e ainda que ela tivesse ali no novo relacionamento umas recaídas, sabe? De se perder de si, em algum momento ia ser mais fácil para ela encontrar o caminho e se encontrar de novo dentro dela, sabe? E a mesma coisa também para ele, né? Para Felipe, que é o namorado dela no filme. Ele foi ferido, né? Mas agora ele já é um homem, ele já é diferente. Ele sabe lidar agora com as emoções de uma forma diferente. Ele viveu muitas coisas durante esse processo todo em que ele ficou separado, né? Ele se encontrou também de várias outras formas, né? Ele também, pelo visto, era um viajante do mundo e ele se encontrou também, ele se conheceu de várias outras formas, de forma que mesmo que se em algum momento ele passasse por alguma outra coisa dentro da relação, ou mesmo que lá na frente chegasse a um término, algo assim, mas ele agora já tinha também outra maturidade, né? Algo assim. Então, no filme não passa isso, mas é importante também a gente trazer essa reflexão, né? O quanto a gente também não deve ficar preso, né? A dores do passado, sabe? A crenças, a coisas que nos aconteceu. A gente pega o aprendizado e segue. Porque se a gente fica na ferida ou pensando que só porque aconteceu com a gente daquela forma, daquela vez vai acontecer de novo, muitas vezes a gente pode se bloquear
de vivenciar, sabe aquelas fases em que o medo parece que estagna, que paralisa, pelo medo, sabe? Ou de cair de novo, ou de fracassar, entre aspas, né? Porque o fracasso não existe, né? Existe um errar, acertar, aprender, né? Mas assim, porque até os erros também nos levam a acertos. Então, nesse sentido, né, que fracasso não existe. Até erros, até as vezes que a gente caiu em alguma coisa, nos levou também depois a nos tornarmos mais fortes, a entendermos melhor alguma coisa ou nos entendermos melhor e acertar logo ali na frente. Então, quando a gente traz esse olhar, não é? A gente se permite se abrir. Então, é esse se abrir para a vida. Então, eu sinto que hoje a mensagem que precisava ser passada é essa. É este confiar em si, confiar na vida e se abrir para a vida. Porque ninguém vai ter respostas prontas e calculadas do que vai acontecer se você tomar a rota A rota B, ou a rota C, ou a rota D, enfim. Mas por isso que cada vez mais é importante mesmo a gente se conhecer e a gente buscar por aquilo que ressoa com a gente, com a nossa jornada, porque independente do que aconteçam ali, as alegrias e os desafios de cada caminho, de cada escolha que a gente fizer, independente do que aconteça, a gente vai sentir estando mais pertencente, sabe, a gente mesma, a nossa vida, quando a gente faz essas escolhas baseadas no nosso verdadeiro sentir, no nosso verdadeiro querer, naquilo que verdadeiramente ressoa para nós. Porque no fundo, qualquer caminho que você tomar incerto, você só precisa fazer a escolha e vivenciá-la da melhor forma que você conseguir, tá? Então hoje veio essa inspiração para passar essa mensagem de coragem, sabe? Coragem. Tem uma frase de um escritor que eu não vou agora lembrar o nome, mas que eu sei que ele fala alguma coisa assim, que a vida chacoalha a gente para cá, joga a gente para lá, chacoalha para cá, chacoalha para lá. No final, o que a vida quer da gente é coragem. E é com essa frase que eu termino esta mensagem de hoje. Espero que tenha ressoado no seu coração, que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, se ressoou no seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal. É uma forma de eu saber que essas mensagens estão ressoando para vocês. E também deixo a minha gratidão, porque também é uma contribuição com este trabalho. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau!